Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos comentar o capítulo de um livro. O capítulo se chama Psicologia e Responsabilidade, a clínica da personalidade desde uma perspectiva antropológica, escrito por Martín Echavarría, que é doutor em filosofia e agora está se doutorando também em psicologia. O livro no qual este capítulo está se chama Antropologia e Psicologia Clínica e foi publicado em 2013. Por que eu quis comentar este capítulo, este texto? Porque eu quero começar a me adentrar no pensamento do Martín Echavarría, aqui com vocês, a partir de um texto que nos dê uma visão geral do seu pensamento. E este texto está estruturado por sessões, e cada uma dessas sessões, não cada uma, mas muitas dessas sessões, o Martín tem outros artigos nos quais ele comenta em todo o artigo sobre essa sessão em específico. Por exemplo, neste capítulo ele tem uma sessão chamada Pessoa e Personalidade, outra chamada As 4 Causas da Personalidade, onde ele tem artigos por fora deste capítulo nos quais ele dedica toda a sua atenção nesses temas. Então eu achei que seria legal a gente começar por esse texto para ter uma visão geral do pensamento desse autor que é tão profundo, que é contemporâneo e que continua produzindo hoje. Então eu vou me guiar aqui, como sempre, pelas minhas notas, para não me perder. É um texto mais rigoroso, mais rico em autores, mais do que os que nós viemos comentando até agora, então eu peço paciência para você, para ficar até o final, porque vai valer a pena. Vamos fazer um esforço aqui de atenção. Ele começa provando a necessidade de um enfoque antropológico na clínica da personalidade. Ele diz que a psicologia contemporânea, em seus métodos e várias práticas, ainda que muito diversas entre si, tem um fundamento em comum, que é uma antropologia. Ou seja, nenhuma psicologia é neutra. Toda psicologia se baseia em uma visão antropológica, ou seja, em uma visão de homem. Há psicologias em que nós nos damos conta de maneira mais fácil, é mais evidente que na psicologia profunda, numa psicologia de Freud, numa psicologia humanista de Carl Rogers ou numa psicologia da responsabilidade de Viktor Frankl, é mais evidente que há uma filosofia ou uma combinação de filosofias por trás dessa visão de homem. Há outras, no entanto, em que isso não é tão evidente, como as chamadas psicologias baseadas em evidência, ou as psicologias puramente científico-empíricas, como elas se auto-intitulam. No entanto, ainda essas possuem uma visão antropológica de fundo. Talvez uma visão mecanicista, uma visão determinista ou biologicista. Teríamos que analisar cada uma delas. Mas o fato é, todas as psicologias têm uma visão antropológica de fundo e não existe psicologia neutra. E as principais diferenças entre as correntes, entre as escolas, não está tanto em seus métodos ou em suas técnicas, mas principalmente nessa visão antropológica. Então, nós constatamos aqui que há uma visão antropológica de trás de todas as formas de psicologia. E o Echavarría diz que isso é muito importante, principalmente na clínica da personalidade, ou seja, na psicoterapia, na parte da psicologia que lida com os indivíduos em sua singularidade, em sua realidade concreta, em sua circunstância específica. E ele diz que toda a psicologia da personalidade clínica tem que responder uma pergunta, que é: quem é essa pessoa que está diante de mim? Nós precisamos ser capazes de responder a essa pergunta. E nesse contexto, o Echavarría, citando João Paulo II, chama atenção para um conflito, que é: há muitas visões de homem, há muitas correntes de psicologia e é muito difícil encontrar alguma que seja conciliável com a concepção cristã do homem, porque essas, em geral, tendem a se fechar à transcendência, a essa dimensão constitutiva da personalidade humana, ignorando a vocação do homem para o amor a Deus e ao próximo.
o santo, São João Paulo II, traz ainda outro problema, que é o fato de que essas correntes tendem a se fechar em duas posições, como se fossem as únicas possíveis. É um dualismo, que é que de um lado encontramos uma visão excessivamente pessimista do homem, como se o homem estivesse aprisionado pelos seus impulsos biológicos ou completamente condicionado pelo ambiente social, por exemplo, uma visão freudiana. E por outro lado, podemos encontrar correntes que são excessivamente otimistas na sua visão do homem, né? Concebem a pessoa quase como se fosse aquele super-homem nietzschiano, aquele homem que possui em si todas as capacidades, todos os recursos necessários para uma autorrealização, como vemos, por exemplo, em uma concepção de Carl Rogers, na visão de homem. Então, Echevarria chama a atenção de que nem temos que conceber ao homem de forma pessimista e nem de forma excessivamente otimista. Ele diz que há uma compreensão que é realista, a compreensão que vê a verdade, que não encaixa o ser humano dentro de um esquema teórico, mas vê o ser humano como criado à imagem de Deus, capaz de conhecer, de amar o seu próprio Criador, mas limitado, interiormente dividido, marcado por desordens. Ele diz que essa antropologia, essa constatação de que temos que encontrar uma visão de homem compatível com a antropologia cristã, pode ser resolvida se nos baseamos na antropologia tomista. Por que a antropologia tomista? Porque ela é profunda, metafisicamente falando, e também porque ela é capaz de dialogar com a ciência. Então, seria uma boa base para fundamentar uma psicologia clínica, uma psicologia da personalidade. A outra tensão, a outro dualismo que o nosso autor traz, que é a tensão entre o estudo estatístico daquilo que ocorre na maioria das vezes, na maioria dos casos, que é próprio de muitos modelos cientificistas, positivistas, e a outro modelo, que é um modelo que se foca somente na realidade concreta, da pessoa singular. Então, vemos que existem fatos que ocorrem na maioria das vezes, mas que nem por isso são fatos necessários. Ou seja, são enunciados que não têm verdade em si mesmos, senão que nós observamos que eles acontecem e nós constatamos. Por exemplo, podemos pensar no fato de que muitas pessoas com transtorno da personalidade borderline, pegando um exemplo aqui hipotético, tá? Sofreram traumas em sua infância. Isso é um enunciado estatístico. É um fato de que muitas pessoas com transtorno borderline sofreram um trauma em sua infância. Mas não é necessário que para desenvolver um transtorno borderline se tenha sofrido um trauma na infância. E nem é necessário que toda pessoa que sofreu um trauma na infância tenha vindo a desenvolver um transtorno borderline, certo? Então, os enunciados da estatística, eles não são enunciados universais, eles são enunciados daquilo que ocorre na maioria das vezes, mas que em um caso específico concreto pode ser absolutamente falso e não se aplicar para essa pessoa em particular. Então, o que o Echevarria propõe aqui? Além do conhecimento estatístico geral, que é útil, e da observação particular desse indivíduo concreto de sua realidade, há uma outra realidade, que é a realidade dos enunciados universalmente verdadeiros, de nível filosófico, que são sempre e necessariamente assim, sem exceção. Será que eles são úteis para a compreensão da pessoa humana? É claro que sim. Se eu tenho uma pessoa humana, eu tenho natureza humana.
Então, esses princípios universais, eles iluminam a prática clínica. Porque, ainda que eles não descrevam o indivíduo em sua singularidade empírica, eles permitem compreender a essa pessoa, porque essa pessoa faz parte da universalidade da natureza humana. Além desses enunciados universais que iluminam a prática clínica, há ainda outra verdade. Ele diz: a pessoa é alcançada mais por empatia, por meio de um juízo por inclinação, como diria Santo Tomás, do que por um juízo por modo cognoscitivo. O que isso quer dizer? Que no momento de nos encontrarmos com outra pessoa, é aquilo que Carl Jung falava, né? Aquela frase famosa de, eu não vou me lembrar perfeitamente como ele diz, mas conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas diante de uma alma humana seja apenas outra alma humana, certo? Então é isso, nós captamos ao indivíduo singular mais por um juízo por connaturalidade. É algo mais afetivo do que cognoscitivo. Se pensarmos, por exemplo, na importância da virtude da misericórdia para captar verdadeiramente o sofrimento da pessoa que nós temos diante de nós, porque ninguém vai ao psicólogo se não é porque está atravessando um sofrimento. Então essa perspectiva ela é decisiva para o método clínico. Nosso autor diz aqui que, diferente do pesquisador experimental que isola as variáveis no ambiente controlado, o psicólogo clínico, ele estuda a pessoa em ação, como um todo, envolvida em uma situação real, para compreender e ajudar a essa pessoa concreta. E para isso, ele se utiliza desses enunciados universais, que guiam, que orientam, que se aplicam a todos sem exceção, e usa do seu juízo por connaturalidade para captar a essa pessoa em concreto, ao fulanito que está na minha frente, a Maria não vai chegar na minha frente e eu vou começar a lembrar que a Maria ela tem uma inteligência e uma vontade que governam a sua imaginação, portanto ela tem responsabilidade sobre as suas paixões. Eu não vou ficar fazendo esse tipo de raciocínio ali na prática clínica, certo? Esse enunciado universal, essa concepção da antropologia humana, ela já tem que estar assimilada dentro de mim. E ali, quando eu tô com outra pessoa, eu a capto por connaturalidade afetiva. No fundo, essa diferença metodológica do juízo estatístico, de captar um indivíduo concreto, da natureza universal, expressa uma concepção mais profunda da pessoa humana. Contra toda forma de coisificação, a pessoa não pode ser tratada como uma coisa que nós manipulamos, pois permanece em certo sentido um mistério, que nenhuma técnica é capaz de esgotar. Pio XII recorda esse limite da técnica psicológica ao afirmar: o emprego mais hábil dos métodos existentes não consegue penetrar na zona do psiquismo que constitui, por assim dizer, o centro da personalidade, e continua sendo sempre um mistério. Chegado a este ponto, o psicólogo deve reconhecer com modéstia os limites das suas possibilidades e respeitar a individualidade do homem sobre o qual deve emitir um julgamento. Deveria se esforçar para descobrir em todo homem o plano divino e ajudar a desenvolvê-lo na medida do possível. E agora prestem atenção. A personalidade humana é, de fato, a mais nobre e a mais admirável das obras da criação. É com isso que eu, como futura psicóloga, e os psicólogos lidam. Com a mais nobre, a mais admirável das obras da criação. Aqui se revela o contraste entre essa visão e concepções que reduzem o homem a um sujeito vivido por forças obscuras, por energias, por impulsos incontroláveis.
Para o nosso autor, em contraste, a vida humana possui um caráter pessoal, cuja intimidade é o elemento central. E o que diz Pio XII? No fundo, o fundo dessa intimidade nós não podemos penetrar. Precisamos respeitar que há um elemento da personalidade da pessoa humana que é sempre um mistério. E devemos nos aproximar com respeito. Para Echevarria, então, a vida humana possui um caráter pessoal cuja intimidade é o elemento central. Dessa intimidade deriva a capacidade de encarregar-se da própria vida, moldá-la, e não ser um mero sujeito passivo das inclinações orgânicas ou das pressões do ambiente. Esse é o centro do texto dele, a responsabilidade. Essencialmente, portanto, agora um enunciado universal que vale para todas as pessoas. A natureza humana confere à pessoa o estatuto de agente capaz de autogoverno e domínio de seus atos. Somos responsáveis por aquilo que fazemos, porque possuímos uma inteligência, uma vontade que orientam nossas inclinações. Evidentemente, há situações particulares em que essas faculdades estão gravemente comprometidas e a responsabilidade pode estar diminuída. Podemos pensar, por exemplo, numa pessoa em que lhe é acometido um ataque de ira súbito, e a pessoa não consegue controlar esse movimento. Pode ser que aí, nesse momento, a sua responsabilidade seja menor, ou inclusive pode estar ausente, porém, antes desse ataque de ira, ela foi responsável por cultivar atos que a levaram a isso, e depois também é responsável por mudar essa inclinação. No entanto, apesar dessas situações, dessas exceções, permanece a responsabilidade anterior, pelo cultivo de hábitos, e posterior pelo esforço, com a ajuda da graça, de transformar o próprio modo de ser para que tais situações não se repitam. Assim, a liberdade ordenada constitui o núcleo da intimidade humana e o caráter pessoal da vida. Então, não somos apenas atuados, mas atuamos por nós mesmos. E aqui chegamos a mais uma distinção importante. Vamos ler o que diz Martín Echevarria. A vida humana particular, a vida da pessoa humana, não é compreendida exclusivamente a partir de sua natureza, que nos oferece apenas o marco de suas possibilidades, mas principalmente a partir do fim, daquilo que ela busca como o sentido de sua existência. E a esse sentido a pessoa se dirige por meio de suas escolhas livres, tomadas na intimidade de sua consciência. Então, quando falamos da pessoa humana e da personalidade, é fundamental manter clara a distinção entre ser, pessoa, e agir organizado, personalidade. É primeiro importante reconhecer que a pessoa ela permanece em sua essência, como dizíamos com Pio XII, um mistério, que nenhuma técnica é capaz de desvendar completamente. Para fundamentar essa distinção entre pessoa e personalidade, vamos voltar então às definições clássicas. A definição de Boécio, de pessoa como substância individual de natureza racional, e de Santo Tomás, subsistente distinto na natureza intelectual. Em outras palavras, a pessoa é o sujeito real, é uma substância plena e única. Já a personalidade, ela refere-se à organização operativa estável do homem. Ela está no plano das determinações acidentais, que se manifesta e completa o seu ser pessoal. Ou seja, não é que por um lado temos a pessoa, por outro lado temos a personalidade. Essas realidades, ainda que não se identifiquem, não é a mesma coisa, mas uma deriva da outra. Eu sou uma pessoa e eu tenho uma personalidade. A pessoa seria a substância.
A personalidade seriam as determinações acidentais. Então, a personalidade existe, né? O acidente ele existe na substância. E quando mudamos nossa personalidade, ou quando adquirimos, para falar de forma mais clara, quando adquirimos hábitos, sejam hábitos bons, sejam hábitos ruins, essas determinações acidentais, elas mudam a substância. Os acidentes, eles mudam a substância, vale a redundância, acidentalmente. Então, quando adquirimos uma virtude, essa virtude planifica, aperfeiçoa a nossa pessoa, o nosso ser. E pelo contrário, quando adquirimos vícios, esses vícios deterioram a nossa pessoa, deterioram o nosso ser. Ele tem todo um artigo onde ele trata só sobre essa diferença entre pessoa e personalidade. Certo? Então, essa relação que eu estava comentando agora há pouco entre ser e agir, entre pessoa e personalidade, entre ser e acidentes, é bem resumida no princípio tomista de que o agir segue ao ser. Assim, a personalidade ela é a expressão da pessoa no mundo, ela é o seu agir organizado. Mas o que diferencia a pessoa de outros seres é justamente o seu domínio sobre seus próprios atos. Ou seja, alguém é mais alguém, ou eu sou mais eu, ou você é mais você, e não outra pessoa, na medida em que você atua de forma mais livre. É isso que faz alguém ter uma personalidade forte, por exemplo. Não é aquela pessoa que não leva desaforo para casa, aquela pessoa exaltada, aquela pessoa que diz tudo que lhe vem à mente. Uma personalidade forte é uma pessoa que tem maior pessoalidade, uma pessoa que tem maior domínio sobre os seus próprios atos. Ela não é uma coisa atuada, uma pessoa que recebe um impulso e tem que já agir, tem que já responder, mas é um agente que age por si mesmo. E como dizíamos, o vício, como ele tira plenitude operativa, ele faz justamente o contrário. Ele faz com que a pessoa seja atuada. Por quem? Por sua inclinação desordenada. A pessoa não atua por si mesma, né? Vamos lembrar agora há pouco, comentávamos da pessoa que sofre um ataque de ira. Ela está aí sendo atuada por essa inclinação. Ela está sendo menos ela nesse momento. Infelizmente, muitos creem que o ser humano só se torna pessoa após a socialização, o desenvolvimento da consciência ou da linguagem, ou quando sua personalidade se desenvolve plenamente. Essa visão é equivocada e eticamente perigosa. Por quê? Porque o ser, ele é antes das suas determinações acidentais. Se nós pensamos dessa forma, se nós confundimos o plano do ser e o plano do agir, que são das pessoas com deterioro cognitivo, por exemplo, as pessoas que estão com uma demência por enfermidade de Alzheimer, por Parkinson, ou as pessoas que têm esquizofrenia ou padecem transtornos mentais graves. A sua dignidade está baseada no fato de que são pessoas, é uma dignidade intrínseca, uma dignidade que nunca se perde. Não está baseada no seu agir, nas suas determinações acidentais. Ele afirma, nosso autor, que para compreender a personalidade é necessária uma visão verdadeiramente multicausal. Com frequência, as explicações contemporâneas reduzem a causalidade a um nível eficiente. É o típico pensamento de que X foi causado por Y e ponto final. A pessoa tem o transtorno porque sofreu um trauma. Tem o sintoma porque há um desequilíbrio no neurotransmissor da dopamina. Isso não é verdade. Primeiro que não é o único fator. E segundo, que nem se fosse só essa concepção da causa eficiente, ou seja,
agente que produz uma realidade, essa é a causa eficiente, nem assim é completamente correto, porque há mais de uma causa eficiente. Sobre esse tema também, nosso autor tem outro artigo. O que acontece aqui? A noção de causalidade moderna é aquela típica do estímulo-resposta, né? Há um antecedente no tempo que produz um efeito. Mas na noção clássica, que é a que o nosso autor está tomando aqui, de Aristóteles, uma causa tem uma noção muito mais abrangente, tem uma noção analógica. A causa, ela é tudo aquilo que intervém no ser ou no fazer-se de um ente. Tudo aquilo. Então não é só um antecedente no tempo, um agente que realizou tal ação e produziu tal efeito. São muitas realidades, por isso causa não tem um sentido unívoco, mas um sentido analógico. Hoje há mais uma falsa dicotomia, que é a tal da nature ou nurture. É biologia, é genética, é temperamento, ou é ambiente, criação, educação? Não é, é 40% genética e 60% a educação. Não, é 50-50. É 80 biologia e 20... Como se fossem os únicos fatores que intervêm em nossa personalidade. Isso é falso. São várias realidades, são várias causas que intervêm no ser da nossa personalidade. E elas devem ser consideradas no seu próprio nível. Por exemplo, o ambiente e a biologia é claro que intervém em nossa personalidade, mas como uma causa eficiente e secundária. Porque a principal causa, ou seja, o principal agente que produz essa realidade da nossa personalidade somos nós mesmos. Esse é todo o argumento do texto dele. Nós mesmos, eu, Helena, você, fulanito que está me assistindo, é o principal responsável da sua organização interna, da sua personalidade, daquele fim que você está buscando, que é a causa final da sua personalidade. Você é responsável por este fim, por sua busca, e este fim vai organizar a sua personalidade, os seus hábitos, as suas disposições. Eu vou aqui passar de forma bem sintética pelas causas, para a gente não ficar muito tempo nesse tema, que não é o foco. Mas o Echevarria, ele argumenta basicamente que nós podemos resgatar então essa noção de causa, das 4 causas, para entender a personalidade. Nós teríamos a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. É importante aqui entender que as causas, elas são reciprocamente causas, ou seja, para você entender uma causa, por exemplo, a causa material, você precisa entendê-la em sua relação com as outras. Para entendê-la em si mesma, é preciso das outras. Por exemplo, a noção de corpo e alma, né? Matéria e forma. O corpo, ele é para a alma ela existe para o corpo. São coprincípios, não se entende por separado, tanto que a separação da alma e do corpo é a morte. A causa eficiente, a causa final é a mesma coisa. A causa final, o fim que nós perseguimos, ele organiza a nós, que somos os agentes, que organizamos a forma, a causa formal, a forma da nossa personalidade. A causa material, ela também tem uma noção analógica, então não tem um sentido unívoco e nem seu sentido é principalmente a base orgânica da personalidade. A causa material, ela seria, primeiramente o sujeito no qual reside a personalidade e depois as disposições estáveis que o conformam, por exemplo, o seu temperamento, o seu caráter,
que se constrói sobre a base do seu temperamento, os seus talentos, as suas virtudes intelectuais. Isso tudo é uma causa formal intrínseca. Isso tudo é uma causa material. A organização dessas disposições, isso sim é a causa formal intrínseca. E uma causa formal extrínseca seria, por exemplo, o ambiente, certo? A educação, os modelos. Então vejam quantas realidades nós temos que considerar para entender a personalidade. Eu não abrangi tudo que o Martin fala aqui sobre a personalidade, mas eu quis dar somente uma ideia geral, porque há outros pontos que me parecem mais interessantes nesse momento para a gente aprofundar. Talvez em outra oportunidade a gente se aprofunde nessa questão das 4 causas. Ainda, eu me esqueci de dizer, que eu acho que é importante dizer agora, uma outra causa eficiente. Além de nós mesmos, que somos a causa principal da nossa personalidade, como agentes principais na construção da nossa personalidade, da nossa formação, e além da causa eficiente secundária do ambiente e da biologia, que é aquela falsa dicotomia nature-nurture, nem nature e nem nurture, os dois e muitas outras coisas, né? Há ainda outra causa eficiente, que é a causa eficiente sobrenatural. A graça, ela opera de uma forma real na personalidade, ela transforma de uma forma real e concreta essa personalidade. E, portanto, ela também é um fator que causa a personalidade cristã, poderíamos pensar. Não é um mero acessório, um construto teológico sem um impacto real. Ela não apenas cura a natureza, como sabemos, mas a eleva. Uma pessoa em estado de graça é completamente diferente de uma pessoa que não está em estado de graça. Uma pessoa em estado de graça possui virtudes teologais que são, inclusive, superiores a nível hierárquico. Quando conversamos da organização, da causa formal intrínseca, ela ocupa um lugar superior, inclusive, às virtudes intelectuais, a fé, a esperança e a caridade. Portanto, é necessário também tomá-las em conta, em consideração, quando consideramos uma personalidade, principalmente a personalidade cristã. Ao ler esse texto, eu pensei em cristãos que buscam psicólogos que ignoram essa dimensão sobrenatural. Essas pessoas cristãs nunca vão ser completamente compreendidas por seus psicólogos, porque essa personalidade real, essa personalidade concreta está marcada pela fé e não vai ser compreendida se não é por alguém que leva em consideração essa fé. E ainda mais, lembra que conversávamos sobre o juízo por connaturalidade? É a partir da própria fé que a pessoa vai captar a fé do outro. Isso foi um comentário meu que eu não tenho certeza se é correto. Mas você, ainda que você seja um psicólogo ateu e esteja aberto a que a pessoa tenha fé, você não entende o que é isso. Porque você pensa que é algo irreal, que é algo imaginativo. Mas é uma dimensão que produz uma transformação real na pessoa. Então aí está o risco da má interpretação, da deformação, de uma orientação inadequada, inclusive pode-se levar à perda da fé. Echevarria cita a esse respeito um discurso de Pio XII, de 1958, a um congresso de psicologia aplicada. Diz o ex-papa: quando se considera o homem como obra de Deus, descobrem-se nele 2 características importantes para o desenvolvimento e valor da personalidade cristã: sua semelhança com Deus, que procede do ato criador, e sua filiação divina em Cristo, manifestada pela revelação. A personalidade cristã torna-se incompreensível se esses dados forem esquecidos,
E a psicologia, sobretudo a aplicada, expõe-se a incompreensões e erros, se os ignorar, pois trata-se de fatos reais e não imaginários. O fato de serem conhecidos pela revelação não retira nada de sua autenticidade. Muito bem. Tendo em conta tudo isso, podemos então aprofundar-nos na noção de normalidade e na noção de maturidade, ou na noção de saúde psíquica. A compreensão da normalidade na psicologia apresenta grandes desafios por aquela questão da estatística que conversávamos há pouco. O que ocorre na maioria dos casos é sinônimo de normalidade? É sinônimo de saúde? É sinônimo de maturidade? Como destaca Echavarria, citando outra vez a São João Paulo II, essa normalidade estatística muitas vezes está contaminada pelas marcas da queda e do pecado original, estando distante do plano ideal que Deus tem para o homem. Ou seja, se a maioria está fazendo algo, não é por isso que isso é o normal. Pode ser, na verdade, anormal. Porque o difícil não é o vício. O difícil é a virtude. Por isso, o retorno ao princípio é fundamental. A verdadeira normalidade não é média do comportamento, mas o caminho de volta à integridade original da natureza humana, ao que Deus pensou para nós. Há autores como Gordon Allport, que destacam que a psicologia por si só não consegue definir o que é saúde, normalidade ou maturidade sem recorrer ao juízo ético. É claro, para eu falar que alguém é normal, é maduro, é saudável, eu preciso saber o que é normalidade, maturidade e saúde. E ele diz, não é a psicologia que diz o que são essas coisas, o que são essas realidades. E por que precisamos do juízo ético? Por essa questão da responsabilidade, porque a pessoa é um ser chamado à responsabilidade, portanto, a dimensão moral não pode ser ignorada numa compreensão verdadeiramente global e integral da personalidade. Não devemos ignorar nada, mas dar a tudo a sua devida importância, o seu lugar. Não ignoramos o ambiente, não ignoramos o ambiente social, mas damos a eles a sua devida importância. Também não devemos ignorar as virtudes teologais ou a graça, mas dar a elas a sua devida importância, o seu lugar. Nem o temperamento, nem a família de origem, nem o objetivo de vida, tudo isso deve ser considerado, inclusive a dimensão moral, sobre as quais cada um é responsável. As decisões de cada um têm repercussão na sua própria personalidade, derivam de sua personalidade e têm repercussão nela. E, em consequência, na sua própria pessoa. Lembram-se da relação entre ser e acidente, entre pessoa e personalidade. A maturidade e normalidade pode ser entendida como uma personalidade virtuosa, conforme sustentam autores como Erikson e Fromm. A ética e a psicologia convergem ao identificar a personalidade normal e madura como personalidade fundamentada nas virtudes. Nesse sentido, Echavarria destaca o trabalho de Peterson e Seligman, que são autores que promovem a psicologia positiva, que resgatam o conceito de caráter como uma estrutura baseada na liberdade e na responsabilidade. Esses autores classificam virtudes que se encontram na maioria das culturas, como a sabedoria, justiça, fortaleza e temperança, como pilares essenciais da maturidade. Vamos ler o que o Echavarria diz a respeito dessas ideias dos promotores de uma psicologia positiva. Estas virtudes que definiriam a personalidade são sabedoria, justiça, fortaleza, temperança, amor e humanidade, espiritualidade e transcendência. Aqui ele está comentando as ideias do Peterson e do Seligman.
Não é difícil descobrir por trás destes nomes as 4 virtudes cardeais, inclusive mais vagamente as virtudes teologais em uma versão secularizada. Não podemos senão estar de acordo com estes autores em que estas virtudes, bem entendidas, cobrem de modo completo todos os âmbitos da personalidade. A sabedoria é a maturidade do âmbito cognitivo, particularmente no governo da própria vida, que a psicologia costuma atribuir às inteligências intrapessoal e interpessoal, e que classicamente correspondiam à virtude da prudência. A justiça refere-se ao âmbito da relação harmônica da pessoa com os seus semelhantes. A fortaleza faz com que a pessoa não se retraia diante das dificuldades e perigos. A temperança modera a impulsividade emocional. As demais virtudes, redutíveis às teologais, cobrem o âmbito da relação da pessoa com Deus. Olha só que interessante. Joseph Piper complementa essa visão ao afirmar que a ética e a caracterologia coincidem na pergunta sobre a essência do homem. A maturidade é o desenvolvimento do ser em direção ao seu dever ser. Na aplicação clínica, essa compreensão é fundamental. O psiquiatra Rudolf Allers explica a neurose como um desvio moral, uma rebelião contra a própria finitude e um egocentrismo que impede o abandono de si. Portanto, o tratamento clínico deve visar a transformação para um modo de ser melhor, utilizando a educação nas virtudes específicas para organizar a personalidade, por exemplo, a temperança para controlar a impulsividade. Para alcançar uma paz profunda e um resultado permanente, a clínica precisa fundamentar-se numa ética, orientada pelo transcendente, evitando o perfeccionismo naturalista, que ao ignorar a dimensão sobrenatural pode gerar ainda mais angústia e neurose. O que eu acabei de dizer? Eu acabei de dar um resumo do que a gente vai conversar agora sobre a relação do desequilíbrio psicológico e sua relação com a moralidade, com a dimensão moral do ser humano. Porque seria uma grande incoerência estar conversando sobre toda essa visão antropológica e não aplicá-la na compreensão dos transtornos. O Echevarria cita até o próprio Freud, que ele compreendia as neuroses, hoje diríamos os transtornos da personalidade, desde a sua visão antropológica, né? Um conflito entre o desejo e a moral. Então, façamos o mesmo, de forma coerente com uma visão antropológica integral e realista. Então, embora os desequilíbrios psíquicos tenham causas variadas, como a personalidade, então vamos lá, pessoal, nós estamos considerando a personalidade aqui desde vários fatores. Nós não aprofundamos, mas a gente conversou do ambiente, a gente conversou da biologia, a gente conversou da própria pessoa, a gente conversou das virtudes, a gente conversou dos vícios, a gente conversou do temperamento, a gente conversou de um monte de coisa. Isso é a personalidade. Então, uma desordem da personalidade também tem que ser compreendida desde tudo isso. Certo? Então, para compreender bem uma desordem da personalidade, não ignoremos a dimensão moral. A psicologia antropológica destaca a importância de uma leitura profunda e integrada dos transtornos mentais, considerando suas raízes morais e antropológicas. Embora os desequilíbrios psíquicos tenham causas variadas, eles não podem ser plenamente compreendidos sem reconhecer a pessoa como um ser responsável por suas escolhas e ações. Seguindo a intuição de Freud, mas superando suas limitações, a neurose é vista como um conflito fundamental entre o desejo e a moralidade, onde o sintoma revela um problema existencial subjacente. O Echevarria, assim como outros autores que a gente vai mencionar, e que mencionamos, assim como Allport, demonstra um acordo parcial e específico. Nós vamos citar aqui agora psicanalistas, neopsicanalistas, pessoas da TCC, citamos o pai da psicologia da personalidade americano, Gordon Allport. Aqui o Echevarria traz intuições, verdades
e acordos específicos e parciais, né? Aqui não importa quem está dizendo essas coisas, certo? Mas o que se está dizendo, se é verdadeiro, nós aceitamos. Então, a primeira pessoa aqui que vamos trazer é o psicanalista Igor Caruso. Caruso propõe a tese da falsa localização da culpa, afirmando que os sentimentos neuróticos de inferioridade ou escrupulosidade frequentemente mascaram uma culpa real mais profunda. Essa culpa verdadeira está enraizada na soberba, pois o neurótico tende a declarar-se culpado por falhas insignificantes para ocultar sua verdadeira falha, o orgulho. Além disso, esse indivíduo identifica-se com um eu ideal, uma imagem perfeita de si mesmo, excluindo da consciência tudo que contradiz esse ideal, negando assim sua responsabilidade sobre seus impulsos internos reais. Alfred Adler e Joseph Piper também contribuem para essa compreensão, ao enfatizar o papel do egocentrismo e da vaidade no caráter neurótico. Para Adler, a vaidade e o orgulho nascem do sentimento de inferioridade, que causa uma angústia que conduz a uma busca patológica pelos sentimentos de personalidade superior. O neurótico, para manter essa ilusão de superioridade, evita enfrentar os desafios reais da vida, como matrimônio, trabalho e amizade, porque teme o fracasso. Ele evita para manter a sua ilusão de superioridade. Diz o Adler que a neurose é consequência da vaidade. E o que quer a neurose é preservar a pessoa da colisão entre seu objetivo na vida, seu fim fictício, e a realidade. Há muitos autores com ideias semelhantes. Vamos trazer agora uma neopsicanalista e feminista, chamada Karen Horney. Ela tem uma lúcida intuição clínica. Vamos ler suas palavras. Com todos os seus esforços vigorosos em direção à perfeição e com toda a sua crença na perfeição já adquirida, o neurótico não ganha o que mais desesperadamente necessita: autoconfiança e autorrespeito. A posição grandiosa que poderia alcançar e a fama que poderia adquirir o tornarão arrogante, mas não lhe darão segurança interior. Todos esses sentimentos de euforia colapsam facilmente quando falta esse suporte, quando ele falha, ou quando o sujeito deve valer-se por si mesmo. O desenvolvimento neurótico se enfraquece no núcleo do seu ser, fazendo com que o indivíduo se torne alienado de si mesmo e dividido. Em vez de uma sólida autoconfiança, ele obtém um presente brilhante de valor muito mais questionável: o orgulho neurótico. Gente, abro um parênteses aqui. É evidente que esse ideal perfeccionista, essa imagem de si, é um ideal irracional, certo? E nós estamos apontando isso aqui como a raiz da neurose. Esse ideal de perfeição neurótica que gera angústia não é de forma alguma a perfeição autêntica, a conquista moral, a conquista espiritual que integra a pessoa e a abre, né, para o amor, para a felicidade, como causa final da sua personalidade. Um é perfeição, o outro é perfeccionismo neurotizante. É completamente diferente, tá? Fecha parênteses. Voltando aqui. Então, há essa rebelião contra a própria finitude, essa perfeição idealizada e grandiosa que quer compensar sentimentos de inferioridade. O Joseph Piper a chama egocentrismo angustiado. É aquele que busca segurança apenas em si mesmo, no qual a pessoa é incapaz de ter atitude moral e psicologicamente saudável do abandono confiado de si, de perder sua vida para encontrá-la, fechando-se numa obsessiva busca por segurança. Note-se que não estamos falando aqui do significado religioso, né, de perder a própria vida por amor a Jesus. Estamos falando aqui daquelas pessoas que não conseguem, por um só segundo, não ser o centro da sua própria atenção, que estão constantemente buscando segurança, buscando proteção o tempo todo. É como um amor doentio à própria vida, que é fonte de neurose. Quanto à responsabilidade e domínio dos atos, Rudolf Ahler se pergunta: a pessoa é responsável de algum modo pelo seu estado?
E destaca: a conduta humana só pode ser compreendida considerando os fins e valores que o sujeito persegue, reconhecendo sim a responsabilidade do paciente por seu estado. Alguém poderia se perguntar: então eu sou culpada do meu TDAH? Eu sou culpado dos meus pensamentos obsessivos e dos meus rituais compulsivos sobre os quais eu não tenho controle? Sou culpada da minha insônia? Onde já se viu? E a pessoa começa. Pessoal, a questão aqui não é você ser culpado de algo que lhe veio dado, certo? Você não é culpado por ser biologicamente ansioso, por ter um temperamento que naturalmente tende à ansiedade, por ter pais que lhe deram essa genética, certo? Por ter crescido num ambiente que inclusive favoreceu essa ansiedade. Você não é culpado de nada disso. Agora, a dimensão moral, e aí sim, uma possível culpa real, refere-se apenas a como você escolhe agir dado esse condicionamento. Como você escolhe agir diante dessa ansiedade. Se você a governa com tempo, politicamente, pacientemente, com autoconhecimento e com todas as ajudas possíveis para cumprir o sentido da sua vida, ou se você permite que ela se torne uma desculpa para o egocentrismo ou para a fuga da realidade e afundar-se cada vez mais nela. Aí sim. Então, na aplicação clínica, essa perspectiva traduz-se na relação entre virtudes e transtornos de personalidade. Echavarria traz um autor canadense que considera os transtornos da personalidade do cluster B, que são aqueles dramáticos, impulsivos, que têm emoções muito intensas, que são instáveis, como de natureza moral. Essencialmente, a cura da pessoa narcisista, da pessoa com borderline, da personalidade histriônica, né? Aquele que busca excessivamente muita atenção, ou do antissocial, é mudar seu modo de ser. Ela precisa se comprometer sustentadamente, profundamente a mudar. Lembrem-se, outra vez, as determinações acidentais da personalidade mudam a própria pessoa, quem ela é. Essa pessoa que busca excessivamente a atenção muda adquirindo uma determinação acidental chamada temperança, aprendendo a moderar seus impulsos afetivos por atenção. Ou se pensamos nos transtornos do cluster C, as pessoas ansiosas, evitativas, os medrosos. Essas pessoas marcadas por ansiedade e por medo, por que não podemos pensar como uma deficiência na virtude da fortaleza? É claro que não basta pensar a virtude desde uma perspectiva superficial. É preciso compreendê-la de forma muito profunda, a dinâmica entre as várias virtudes e sua relação com a própria pessoa. Entender como elas nos mudam a nossa pessoa, mudam o nosso ser. Vamos entender tudo isso nas palavras do Echavarria. Os transtornos da personalidade não são, por si mesmos, patologias, mas modos anormais de ser que costumam se associar a transtornos clínicos. Pausa para explicação. A autoexaltação, a necessidade de admiração e a dificuldade de reconhecer limites é um modo anormal de ser que nos acostumamos a associar a um transtorno clínico chamado narcisismo. A desconfiança rígida, o atuar de forma interpretativa e defensiva diante do outro, também é um modo anormal de ser, que associamos a um transtorno clínico chamado paranoia. E assim, poderíamos dar vários exemplos: a insegurança radical, a necessidade constante de apoio externo,
personalidade dependente. Isso tudo são modos de ser. Ansiedade e temor constantes, melhor que falar de transtorno de personalidade evitativa, é melhor falar de deficiência na virtude da fortaleza, que pode chegar a níveis tão graves que geram um transtorno clínico agudo, como uma fobia, um transtorno de pânico. A personalidade obsessivo-compulsiva é uma estrutura de caráter rígida, certo? Então, em todos esses casos, não é uma doença que apareceu, né? Uma doença como como uma febre, eu tô com febre ou eu tô com pneumonia, meu pulmão está doente, né? Eu estou com pneumonia. Não, aqui nós estamos falando de um modo habitual e organizado de existir, que nós temos que considerar dentro de toda a dinâmica da personalidade, dentro da dinâmica da liberdade, dos fins que a pessoa busca, dos seus valores, certo? Justamente por isso, como insiste Echevarria, estes transtornos exigem não apenas técnica terapêutica, nem principalmente, mas a responsabilidade pessoal e a educação nas virtudes para uma transformação real da personalidade. Parece excessivamente simples, e é mesmo. Simples não quer dizer fácil. Mas não nos compliquemos, não busquemos soluções estranhas, soluções psicológicas, certo? Isso não existe. Não compliquemos a pessoa humana. Para mudar uma estrutura de caráter rígido, não é fácil, certo? Mudar uma pessoa com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo não é fácil, mas o caminho é simples. A personalidade tem uma dinâmica complexa, mas, considerando a história única de cada um, com o tempo, com a assunção de responsabilidades, com o cultivo de virtudes, com a cura das bases afetivas dessa pessoa, ela é possível de ser curada, na medida em que ela se transforma. Ela principalmente se transforma. Na terapia, o psicólogo não tira o sofrimento do paciente. O paciente muda com a ajuda do terapeuta, mas é uma ajuda secundária. Ele é o principal agente da sua mudança. Voltando ao texto do Echevarria, e aí a gente já está terminando aqui, 1 hora de vídeo. Essa anormalidade pode ter muitas causas, falando genericamente das mesmas causas que influenciam a conformação de qualquer personalidade, ambientais, biológicas e pessoais, entre outras. Não nos parece contraditório encontrar também nelas uma dimensão moral. Por isso, além dos procedimentos técnicos específicos de intervenção, nos parece importante destacar a possível utilidade da educação nessas virtudes específicas para a transformação para melhor dessas personalidades. Certo? Então, o tratamento ele deve incluir a educação em virtudes específicas, visando transformar o modo de ser anômalo do paciente. Finalmente, a perspectiva teológica reforça que esses desequilíbrios são manifestações da natureza caída e do pecado original. O perfeccionismo naturalista, que busca manter o equilíbrio apenas por esforço humano para proteger o eu, é neurotizante por si só. A verdadeira saúde psíquica exige o reconhecimento da finitude humana e a abertura ao transcendente. Então vamos concluir esse tanto de coisa que a gente falou. A conclusão central é que a concepção antropológica deve fundamentar-se no caráter pessoal do ser humano. O que faz alguém mais alguém? O que faz um ser mais pessoal? É que ele não é um sujeito passivo, mas ele possui a capacidade de governar-se e formar-se a si mesmo, configurando ativamente a própria personalidade e o próprio caráter. Nós somos responsáveis pela personalidade que temos. Por isso, o ser humano adulto é, na maioria dos casos, e conforme suas circunstâncias, responsável tanto por suas condutas quanto pelo seu modo de ser. Seja esse modo mais perto da normalidade, seja esse modo de ser mais perto da anormalidade. E o texto enfatiza que sem a assunção da própria responsabilidade não há crescimento humano.
Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Foi longo, mas acredito que valeu a pena. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe você.